Ok, boa tarde com todos. Vamos continuar então com nossos estudos de teoria Galois, né? Hoje vamos estudar os corpos algebricamente fechados, tá? E a noção de fecho algébrico, né? Olha, hoje vamos apresentar a noção de que é um corpo algebricamente fechado, né? E vamos verificar, demonstrar o conhecido teorema fundamental de álgebra, que diz que o corpo dos números complexos é algebricamente fechado, né? Isso aí é um fato bastante conhecido, porém a gente vai dar uma demonstração usando um teorema da análise complexa, certo? E depois a gente vai provar, seguindo umas ideias do Artin, que todo o corpo está contido dentro de um corpo algebricamente fechado, o qual, por sua vez, esse resultado vai permitir definir a noção de fecho algébrico, tá? Então, isso aí é o que pretendemos estudar hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, definição. O que é um corpo algebricamente fechado, né? Dizemos que um corpo F é algebricamente fechado se todo polinômio não constante em f de x, ou seja, um polinômio de grau pelo menos 1 com coeficientes em f, tem pelo menos uma raiz em f, tá? Agora, se você tem um corpo algebricamente fechado e pega um polinômio qualquer de grau n maior ou igual a 1, você consegue escrever, fatorar esse polinômio dessa forma, né? É um produto de fatores lineares, né? Por que isso aí acontece, né? Então, digamos que a gente tem um corpo algebricamente fechado, seja F algebricamente fechado, né? Um corpo algebricamente fechado e vamos pegar aí, sejam, aliás, IF um polinômio, né, com coeficientes em F de grau 1, né? Tal que o grau desse polinômio aí, digamos, é n maior ou igual a 1, né, que garante que ele não é constante, né? Então, pelo fato de ser algebricamente fechado, ele possui uma raiz. Então, existe alfa, um elemento de f que é raiz. Né? Como é raiz, você pode escrever esse polinômio, pode fatorar, na verdade, né, dessa forma. X menos alfa vezes g. Né? Para algum g, né, onde esse g é um polinômio, g é um polinômio que mora aqui, certo? Agora, como o grau do f é n, então o grau do polinômio g vai ser n menos 1, né? N menos 1, tá? Então, se n menos 1, se o grau desse polinômio g, que é n menos 1, é maior ou igual a 1, ou seja, n maior ou igual a 2, você pode fazer o mesmo processo, né? Então, vai existir outra raiz, digamos, vamos chamar alfa 2, né? Outra raiz, certo? Tal que G pode ser expressado como x menos alfa 2, vezes outro polinômio, h. E agora, esse h vai ser um polinômio em f de x, né? F de x, com grau, como o grau do g é n menos 1, o grau, aliás, grau de h aqui, né? Grau de h vai ser n menos 2, né? E assim você pode continuar o processo se n menos 2 for maior ou igual a 1, né? A gente pode chamar esse alfa de alfa 1, digamos. Alfa de alfa 1, certo? Tá?
E então, juntando isto com isto aqui, teríamos f igual a x menos alfa 1, vezes x menos alfa 2, vezes h. Logicamente, esse processo, em algum momento, vai parar, e então você vai obter uma fatoração desse tipo, né? Então, você vai conseguir escrever f como produto de fatores lineares, vezes um coeficiente a. Esse coeficiente a, na verdade, vai ser o coeficiente principal, certo? E esse alfa 1, alfa n, serão as raízes de nosso polinômio, tá bom? Então, em resumo, todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 dentro de um corpo algebricamente fechado pode ser fatorado em fatores lineares, certo? Tá? Dessa forma aí, tá? Então, como falamos, o exemplo fundamental, o prototipo de corpo algebricamente fechado é o corpo dos números complexos, né? Então, vamos mostrar que o corpo dos números complexos é algebricamente fechado, certo? Mas, para isso, vamos usar uma ferramenta da análise complexa. Então, eu queria fazer uma revisão rápida, né, sobre alguns fatos da análise complexa, né, básicos para poder entender essa demonstração aí, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Então, é o seguinte, né? Vamos lembrar o seguinte. Nosso objetivo é mostrar, vamos colocar aqui, objetivo é provar que C é algebricamente fechado, né? Provar que C é algebricamente fechado, né? Que é o conhecido também como teorema fundamental da álgebra, né? Um teorema devido a Gauss, foi o primeiro em demonstrar isso daí, né? Uma história conhecida que ele demonstrou esse fato como parte da tese dele, a tese doutoral, né? Teorema fundamental da álgebra, não é isso? Ok, para isso a gente vai usar algumas ferramentas, um teorema, na verdade, um teorema clássico da análise complexa, que é o chamado teorema de Liouville, certo? Mas para isso precisamos lembrar algumas coisas, tá? Então, olha, a gente o que faz é o seguinte: identifica os números complexos com o espaço vetorial R2, né? São espaços vetoriais reais de dimensão 2, né? E essa identificação vetorial vai ser, se você escreve um número complexo na forma x mais yi, então você vai identificar, né? Você já viu um isomorfismo com o par xy, correto? Então, como você tem aqui uma topologia, a topologia natural de R2, via esse isomorfismo você pode transportar, certo? E transportar toda essa estrutura topológica para C, de tal forma que isto aqui, além de ser um isomorfismo linear, se transforma em um homeomorfismo topológico, certo? Em outras palavras, toda a topologia, cá vamos ter todas as noções topológicas, assim como de R2. Certo? Então, podemos falar de abertos. U vai ser um subconjunto aberto, por exemplo, né? De C. Seja, então, F, seja U aberto de C, né? Seja U aberto. Tá? Ok. E vamos pensar também, outra coisa, a gente vai trabalhar com funções dessa forma, né, definidas sobre U com valores nos complexos, uma função complexo valuada, certo? Onde a topologia aqui é justamente a topologia que é transportada de R2. Então, vamos considerar aqui, seja f uma função de classe,
C1, tá? Então, aqui uma função de classe C1. C1, né? De classe C1. O que significa isso? Significa que as derivadas parciais existem e elas são contínuas, certo? E vamos pegar também um ponto de U, né? Ou seja, P, digamos, A mais BI, um ponto de U, certo? O fato, deixa eu ver aqui. Certo. Então, vamos voltar aqui ao quadro, né? Então, seja P um ponto desse conjunto aberto, né? Ok? Ok, o fato de que essa função é de classe C1 garante que a nossa função é diferenciável no sentido real. Então, f é R diferenciável, né? Isso aí é um fato conhecido da análise real, certo? Pois bem, por definição, dizemos que f, essa função aí, essa função aí é C diferenciável, né? É C diferenciável, ou seja, diferenciável no sentido complexo, sim, a derivada em P, essa derivada em P, ela vai ser, olha, pelo fato, como falamos aqui, essa função é de classe 1, então ela é R diferenciável. O fato de ser R diferenciável garante, então, a existência da derivada, que é uma transformação, a princípio, R linear, certo? Então, existe, em particular, eu estou interessado nesse ponto, a derivada, né? Então, ela vai ser uma derivada de R2, seria o C, R2, em R2, C em C, certo? Vou olhar assim, de C em C, tá? Então, isso daqui é uma transformação linear, né? R linear, tá? Certo? Muito bem. Então, quando a gente vai dizer que essa função é C diferenciável, a gente diz que essa é C diferenciável se justamente essa derivada é C complexa, C linear, desculpa, C linear, ok? Tá? Ou seja, preserva escalares complexos, certo? Muito bem. Então, como a gente tem a base canônica, né, seja a base usual, esta base aqui, ó, formada por 1 e I, né? 1 e I, a base usual, base de C como R espaço, né? Como R espaço, né? R espaço, certo? Se você pensa nessa identificação, esse 1 aí é pensado como o vetor canônico 1, 0, certo? A identificação de C como R2. E esse I é pensado no vetor canônico 0, 1. Tá? Então, temos essa base usual de C como C espaço vetorial. Então, se essa função é diferenciável, aliás, aqui, é C diferenciável em P, por favor, tá? Em P, eu esqueci aqui, em P. C diferenciável nesse ponto, tá? Se a derivada é C linear, tá? Então, se é C linear, significa, então, em particular, que vai preservar escalares complexos. Então, se a gente aplicar essa derivada aqui nesse vetor básico I, isto aqui pode ser escrito da seguinte forma, né? F linha P aplicado no vetor. Esse I aqui eu posso escrever como I vezes 1, né? I vezes 1. E pelo fato de ser C linear, esse I pode sair. Então, esse I sai aqui, certo? E multiplica a derivada aplicada no 1, certo? No 1.
Mas a derivada neste i, né, como esse aqui é identificado com 0,1, vai ser a derivada parcial, né? Então, vamos para a próxima. Então, a gente vai ter que... vou copiar aqui, né? Então, a gente tem isso daqui. Pelo fato de ser linear. Então, a gente vai ter isto vezes isto aqui, não é isso? O escalar pode sair, isto aplicado no outro vetor canônico. Mas isto aqui é a derivada de f com relação a y, né, no ponto P, essa derivada parcial. E isto aqui é i, e isto aqui vai ser o quê? A derivada parcial de f com relação a x no ponto P. Correto? Pois bem, esta relação aqui é chamada como relação de Cauchy-Riemann. Mais especificamente, nos textos aparece uma coisa, digamos, mais explícita, se nossa função f é escrita assim como u mais bi, né? Porque ela toma valores complexos, né? Então, como toma valores complexos, ela pode ser escrita dessa forma: uma função real, essa função u e v é a parte real, df e v é a parte imaginária. U e v são funções que estão definidas de u com valores em R, né? Certo? E então, essa derivada aqui, essa derivada de f com relação a y, é a derivada de isto com relação a, por definição, na verdade, né? Essa relação pode ser reescrita da seguinte forma, né? A derivada parcial de f com relação, desculpa aqui, a derivada parcial de u com relação a y no ponto P, mais isto aqui é a derivada de v com relação a y no ponto P, multiplicado por i, tá? E isto aqui vai ser i multiplicado pela derivada de u com relação a x no ponto P, mais a derivada de v com relação a x ponto P vezes i, ok? Então, igualando esses números complexos aqui, né, temos que igualar a parte real, a parte imaginária. Aqui eu tenho a parte real, este daqui, e aqui a parte real vai ser i com i menos i, menos 1, né? Então, a gente vai ter aqui a derivada de u com relação a... derivada de u com relação a y no ponto P, certo? Vai ser igual, olha aqui, estou igualando com a parte real aqui, vai ficar i, aqui vai ficar menos. Derivada de v com relação a x, certo? Então, vai ficar menos a derivada de v com relação a x, né? E se igualamos a parte imaginária, aqui a gente vai ter derivada de v com relação a y, derivada de v com relação a y, né, no ponto P, vai ser igual, né, a essa parte imaginária, derivada de u com relação a x, derivada de u com relação a x no ponto P, certo? E essas equações aqui são as chamadas equações de Cauchy-Riemann, tá? Equações de Cauchy e o grande Riemann, né? Equações de Cauchy-Riemann. Tá certo? Então, moral da história, se uma função de classe C1 é C diferenciável, né? É C diferenciável significa, num ponto, né? É um ponto, eu estou primeiro trabalhando em um ponto, tá? É um ponto, significa que a derivada, que a princípio é uma transformação R linear, então, por definição, passa a ser linear. Então, se isso acontece, se uma função é C diferenciável em um ponto,
ela vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Equações de Cauchy-Riemann. Existe outra maneira de reescrever essas equações de Cauchy-Riemann, é muito interessante, é a seguinte, né? A gente introduz uns operadores diferenciáveis, certo? A gente introduz, olha, esse operador aqui, justamente inspirados nas equações de Cauchy-Riemann, tá? Isso aqui, o meio, são operadores, vamos colocar aqui, estamos definindo o meio, esse operador, né? Menos I vezes a derivada com relação a Y, tá? Isto aqui com relação a Z, né? Como se você derivasse parcialmente com relação a C barra, isto aqui vai ser um meio, e no caso aqui vai ser a soma, tá? Muito bem. Mais I vezes a derivada disto com relação a Y. Tá? Então, o que acontece? As equações de Cauchy-Riemann, essas aqui, na verdade, estas daqui, esta relação aqui, essa relação aqui, também pode ser conhecida como equações de Cauchy-Riemann, porque é exatamente a mesma coisa, né? Porque isto originou as outras desde que eu consegui escrever nessa forma aqui. Tá, olha, essa aqui está dizendo que isto menos isto vale zero, na verdade, né? Isto menos isto é zero. Ou se você quiser, isso daqui você pode escrever da seguinte forma. Eu quero que apareça df com relação a x, tá? Vou multiplicar por menos i. Porque se eu multiplico por menos i, aqui vai dar menos i por i, vai dar 1, né? Então, posso reescrever isto daqui dessa forma, né? X aqui em P, estou multiplicando por menos i, tá bom? Estou multiplicando por menos i aqui, então, consigo isolar essa derivada parcial, estou multiplicando por menos i aqui, então vamos, menos i aqui, derivada de f com relação a y no ponto P, tá ok? Então, se isto aqui passa do lado esquerdo, você vai somar e essa soma vai ser igual a 1, tá ok? Então, as equações de Cauchy-Riemann, em termos de operadores, você vê aqui nessa soma, né? Nessa soma. Se f for C diferenciável, né? Se f daqui é C diferenciável em P, certo? Em P, então, em termos agora desse operador, se a gente observa essa relação aqui, está dizendo que se eu somar, né, este daqui, este passa a somar, então a soma é zero. A soma é zero. Então, essa derivada aqui, derivada de f com relação a c barra, vai ser, no ponto P, vai ser zero, tá bom? Então, é outra maneira de escrever as equações de Cauchy-Riemann. E, obviamente, é equivalente, né? Porque se isto aqui é zero, se isto aqui for zero, se isto aqui é zero, significa que isto é igual a menos isto, né? Isto igual a menos isto, tá? Ou seja, isto igual a isto, e, portanto, origina isto. Origina as equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte, tá? Então, em resumo, vamos escrever aqui em resumo. Em resumo, né? Escrever em resumo tudo que a gente anotou. A gente tem uma função de classe U, digamos, temos aqui, né, um aberto, com valores em C, é uma função de classe C1, né? Ou seja, no sentido real de classe C1, estamos pegando aqui um ponto P, certo? Que pertence ao U, tá? Então,
F é C diferenciável, FC diferenciável, significa, a gente provou, né, que isto aqui significa que, em P, né, em P, nesse ponto P, significa, então, pelo que a gente fez, que F satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Então, F satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, certo? Que vimos, né, as equações Cauchy-Riemann, essas daqui, tá? Ok, mas isso aí é equivalente, né, isto aqui equivale a que a derivada de f com relação a c barra no ponto P é zero. Tá? Agora, isto equivale, né, se isto aqui é zero, isto aqui, f vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann, pelo que acabamos de falar. Se isto é zero, significa que isto aqui vai ser zero, mas, pelo que vimos, isso aí leva a essa equação, e, portanto, multiplicando novamente por i, leva a essa equação, correto? Mas é possível mostrar que isso aí também faz com que a função seja C diferenciável, tá? Ou seja, a transformada, essa transformada linear que existe porque a função é de classe C1, né? Ela seja C linear também. Então, esses enunciados aqui, na verdade, são equivalentes, tá bom? Todos são equivalentes, tá? Ok, bem, e quando a gente vai dizer que F é holomorfa nesse aberto, dizemos que F é holomorfa, né, F é holomorfa em U, né, já em todo. Se F é C diferenciável, em P para todo mundo que mora em P para todo P que mora no conjunto U. Tá bom? Certo? Então, essa é a definição de função holomorfa, né? Depois são provados vários fatos, análise complexa, que isso aí equivale a que a função seja analítica, quer dizer que ela pode ser desenvolvida como séries de potências, mas para isso é usado uma fórmula famosa chamada fórmula integral de Cauchy, certo? Mas a gente não vai entrar nos detalhes, né? Ok, isto aqui eu achei mais uma forma mais simples, né, para o pessoal que não está familiarizado com a variável complexa, né, de introduzir o que é uma função holomorfa, certo? Se U for todo C, pode ser, né, por que não? U é um aberto de C. Se isto daqui for igual a C e F holomorfa, holomorfa em C, tá? Holomorfa em C, certo? Então, F é chamada de função inteira, tá? F é chamada função inteira. Chamada função inteira, né? Por exemplo, as extensões das conhecidas funções seno, cosseno, que a gente conhece do análise real, podem ser estendidas, né? A função exponencial, todas essas são funções inteiras, certo? Então, o que é uma função inteira, por definição, é o nome que a gente dá para as funções que são holomorfas em C, tá bom? Então, existe um resultado clássico, né, que a gente apenas vai usar dentro do análise complexo, que é chamado Teorema de Liouville, né, em honor ao matemático francês Joseph Liouville, né, aqui está a imagem, inclusive, de nosso herói, certo? Liouville, entre outras coisas, né, ele é conhecido, claro, por esses teoremas, mas também foi um dos primeiros em provar a existência dos números transcendentes, né? Os números transcendentes, com seus famosos números de Liouville, certo? Ok, são exemplos de exemplos construtíveis, né? Exemplos concretos, digamos assim,
de números transcendentes, né? Números complexos, ou números reais que não são algébricos sobre os racionais. Pois bem, Liouville provou, entre outras coisas, que se uma função é holomorfa com domínio C, ou seja, uma função inteira, se ela for limitada, necessariamente essa função é constante, tá? Toda função inteira limitada se reduz a uma função constante. Não podem existir funções que não são constantes, certo? Inteiras, beleza? Muito bem, então a gente vai usar isso para demonstrar o teorema fundamental da álgebra, né, o teorema de Gauss, certo? Na reformulação de Alembert também, né? Certo? Então, vamos lá. Esse teorema diz que o corpo dos números complexos é algebricamente fechado, né? O folclore é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Tá? Como a gente vai demonstrar esse teorema? A estratégia vai ser trabalhar pelo absurdo. Vamos supor, né, que existe um polinômio não constante, certo? Que não possui raízes. Então, aqui, ó, suponhamos, por redução ao absurdo, que existe um polinômio não constante de grau n, digamos, com coeficientes complexos, que não se anula nunca, tá? Então, aqui eu vou, na verdade, vamos fazer uma identificação de funções, de polinômios com funções. Então, vamos pensar em funções polinomiais, tá bom? Funções polinomiais. Né? Isso isso aí é permitido porque os complexos são um corpo infinito, né? Certo? Em todo o corpo. Se o corpo for finito, polinômios podem ser identificados como funções polinomiais, certo? Muito bem, então vamos assumir que existe pelo menos que existe um polinômio que não se anula nunca, né? Estou vendo aqui como função já. Muito bem? Tá? Polinômios, certo? Eles são C diferenciáveis, são holomorfos em qualquer número complexo. Portanto, ele vai ser uma função inteira. Isto daqui é uma função inteira, né? Então, a função g, que é 1 sobre f, faz sentido aí, ela vai ser holomorfa em C. Porque é mostrado que as funções holomorfas sobre C formam uma álgebra, né? Uma C-álgebra, quer dizer, soma de funções holomorfas é holomorfa, produto por um escalar também é holomorfa, produto de funções holomorfas é holomorfa, e caso uma função não se anule e é holomorfa, então, quociente, por um denominador que não se anula, é holomorfo. Ou seja, aqui, isso daqui seria uma função holomorfa, tá bom? Então, a gente tem uma função holomorfa, uma função inteira, tá? Então, nós vamos provar que essa função, né, ela é uma função limitada. Então, o teorema de Liouville vai implicar que essa função tem que ser constante. Se essa função é constante, e como ela é 1 sobre 1 dividido por f teria que ser constante. Mas nós estamos assumindo que f não é um polinômio constante. Então, isso aí vai ser a contradição. Tá bom? Então, para aplicar o teorema de Liouville, vamos limitar, vamos acotar, quer dizer, vamos acotar essa função g. Vamos provar que essa g ela é limitada em todo C. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um número real positivo, né, que supera 2NA dividido por AN. Esse AN é o coeficiente principal do polinômio f, né? Então, vamos lá, acho que vamos ao quadro melhor, né? Então, digamos que nosso polinômio f é esse cara aqui, A0 mais A1 z, né? Mais, né? O coeficiente principal aqui vai ser, antes deixa anotar o penúltimo, e aqui é o AN, ZN, né? Certo? Entende-se que
O grau desse polinômio aqui é n, certo? Maior ou igual a 1, né? Não é constante. Então, esse AN em particular é diferente de zero, né? Então, estamos supondo, pelo absurdo, suponhamos que essa função não possui, esse polinômio não possui raízes. Ou seja, visto como função, ela não se anula nunca. F em alfa é diferente de zero para todo alfa complexo, certo? Portanto, então, a função g, que vai ser definida como sendo 1 dividido por f, né, seria uma função de C em C, vai ser holomorfa, certo? Porque os polinômios são holomorfos, então, se não se anula, isto aqui seria holomorfo, tá bom? Ok, vamos chamar, como eu já falei, a estratégia é mostrar que essa função aqui é limitada, né? Então, vamos chamar de A, certo? Ou seja, A, o maior máximo dos coeficientes, dos módulos, na verdade, né? Dos coeficientes anteriores ao coeficiente principal. Ou seja, o módulo de A0, né? Módulo de A1, certo? Módulo de AN, né? Isso aí é o A, certo? Oh, se este aqui for zero, pode ser a possibilidade, né? Então, eu vou tomar A de tal forma que A seja positivo e, além disso, maior ou igual que o maior desse daí. Tá bom? Pronto. Ok, então, próximo passo, né? Vamos pegar um real positivo, digamos R, seja R maior que zero, tal que R supera, né? R supera, como está aqui, 2NA dividido pela norma, né? Pelo módulo de AN, né? Certo? 2NA, esse A já sabemos quem é, certo? Dividido pelo módulo de AN, né? Isso aí faz sentido, porque AN diferente de zero, como explicado, tá bom? Então, vamos pegar um número complexo, seja Z, um número complexo qualquer, tal que Z é maior ou igual que SR, né? Ou seja, eu estou trabalhando, digamos, se esse daqui é o plano complexo, né? Então, aqui vai estar a bola. Opa, essa bola está feia. Tá, esse aqui seria a bola centrada em zero e raio R. Então, estou pegando o número complexo Z fora dessa bola, né? Fora dessa bola, certo? Fora dessa bola aqui, né? Tá? Tudo bem. E por quê? Eu vou tentar limitar a função fora da bola. Por quê? Porque dentro da bola, certo? Usando continuidade dessa função, toda função holomorfa é contínua, né? Certo? Ela já nasceu com função diferenciável e tal, então, de classe 1, então elas automaticamente são contínuas, né? Então, contínuas dentro de compactos são limitadas, né? Então, dentro da bola, essa bola aqui já vai ser limitada. Então, o interesse é limitar fora da bola, né? Então, aqui estou tomando um C complexo, maior, cujo módulo é maior que esse R. Tá bom? Muito bem. E então, vamos ver o que a gente está querendo fazer. Vamos comparar. Digamos, certo, a KCK, tá certo. Então, para um coeficiente que está entre K e N menos 1, né, ou seja, o A0, qualquer desses termos, a gente vai ter a seguinte desigualdade. AK, ZK, né, eles vão participar aí dentro do polinômio. Isso aqui, obviamente, você pode colocar como AK, né, por Z, né, norma de Z elevado a K, certo? Norma de AK, pelo que a gente
escolheu A, isso daqui vai ser menor ou igual que A. Lembre-se que A, olha, tomei A como o máximo de qualquer desses caras aqui, né? Tá bom? Então, é menor ou igual que isto aqui, né? ZK. E aqui é menor ou igual que 1, digamos. Só que, olha, se Z é maior ou igual que R, certo? Se Z é maior ou igual que R, 1 dividido por Z, certo? Seria menor ou igual que R. Aliás, não. Quer dizer, C dividido por R é maior ou igual a 1, né? Então, isto aqui está dizendo que Z dividido por R, certo? É maior ou igual a 1, né? Tá, isso que vou precisar, né? Tá bom? Então, aqui, isto é menor ou igual que 1, vezes, como 1 é menor ou igual que Z por R, eu posso escrever dessa forma. Tá ok? E isto aqui vai ficar... deixa eu apagar aqui esse grafiquinho, né? Para ter mais espaço, certo? Tá, isto aqui, A vezes módulo de Z elevado a K mais 1 dividido por R, né? Certo? Agora, aqui vai aparecer A dividido por R desde que a gente faça a inversão, né? Então, se a gente fizer a inversão, teremos 1 dividido por R, vai ser menor, né? Todas são quantidades positivas, então tranquilo. AN, né? Aqui módulo dividido por 2N, né? E esse A posso passar aqui, tá bom? Esse A que estava aqui, no denominador passo aqui, né? Todo positivo, tranquilo. Então, aqui, ó, esse cara é menor que isto aqui. Então, tudo isso, ao final, vai ser menor que quem? ZK mais 1, né? A outra coisa, esse K é menor ou igual que N menos 1. Então, K mais 1 vai ser menor ou igual que N. Tá? Então, vou ter A dividido por R menor ou igual que AN, dividido por 2N, e esse expoente aqui, K mais 1, seria menor ou igual que R. Que N, aliás. Então, vamos ter esse daqui, C elevado a N, correto? Muito bem. Então, moral da história, a gente tem que cada um desses, os módulos dos somandos que fazem parte do polinômio, certo? Módulos são menores que isto aqui, tá ok? Então, vamos anotar isso daqui, né? Vamos anotar aqui, a gente tem que AK, ZK, é menor, né? Ou menor ou igual, se você quiser, tanto faz, né? Menor, na verdade, aqui, né? Módulo AN dividido por 2N. AN, aqui é módulo de Z AN, tudo dividido por 2N. É isso que a gente escreveu aqui, certo? Tá? E isso aí vale para K variando entre 0 e N menos 1, correto? Perfeito. Então, se eu somar, digamos, A0 mais, né, A1Z, que são os módulos, estou somando os módulos dos somandos do polinômio, menos a parte principal, né? Isso aqui, N menos 1, Zn menos 1, correto? Então, cada um desses caras aqui é menor que isso. Aqui, esse é menor que isso é menor que isso, todo mundo. Aqui eu tenho N caras, né? Desde A0 até N menos 1. Então, todo mundo menor que essa cota, estou somando eles, vai ser então menor que N vezes isto. Ou seja, depois de somar, vai ser menor que AN, Z elevado a N, tudo dividido por 2. Tá? Olha, tá quase aparecendo já, né, o polinômio. Agora, o polinômio, esse polinômio f de Z, né, esse polinômio aí, f de Z,
Se você... deixa eu ver como a gente vai fazer. Eu acho que eu vou fazer melhor o seguinte. Olha, mas, que acontece? Mas, a n, z elevado a n, certo? Seria igual a quem? A todo polinômio, f de z, né? Menos essa parte aqui. Essa parte aqui, né? A0 mais A1 Z mais, não é isso? AN ZN, correto? Tá? Então, a gente aqui pode usar a desigualdade triangular, certo? Deixa eu ver se isso aqui vai estar conforme ao que a gente quer. Certo. Bom, a gente já está aqui, já chegamos a essa relação aqui, né? E agora, isso, eu quero usar a desigualdade triangular, tá? A desigualdade triangular, essa que vai aparecer aqui. Tá, como a gente vou explicar isso aqui? Deixa eu ver. Certo. Estamos em um bom caminho. Ok. Olha, então, aqui eu vou ter que AN, ZN, né, usando a desigualdade do triângulo, isso aqui vai ser menor ou igual, né, que, aqui eu vou aplicar, então, módulo disso, né, menor ou igual, por favor, que módulo disto mais módulo disto, certo? Tá bom? E aqui, novamente, desigualdade triangular, então tudo isso vai ser menor ou igual que FZ mais, não? Esses caras que aparecem aqui, ó, esses caras que aparecem aí, mais A0 mais A1Z, né? Porque estou aplicando mais uma vez desigualdade triangular, certo? Aqui, uma soma finita, posso fazer isso. A n, Cn menos 1. E pela parte aqui, né? Todo esse rapaz aqui é menor que f de z mais isto aqui. Então, isto aqui pode passar a restar aqui, não é isso? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Então, a gente vai ter o seguinte. A n, Zn vai ser menor que módulo de f de z, certo? Mais essa soma, né? Essa soma aqui. Só que essa soma é menor que isto aqui, tá bom? Menor que isto aqui. Então, vamos lá. Mais AN, né? AN, Z elevado a N, dividido por 2. Mas que é a mesma coisa, né? Que está aqui. Z elevado, né? Certo? Porque eu posso escrever isto dessa forma, tá bom? C elevado a N, né? C elevado a N, certo? Tá. E então, a gente tem, a partir daqui, isso passa a restar, vamos ter que AN, né? Z elevado a N, dividido por 2, é menor que F de Z, não é isso? F de Z. Olha, isto aqui, a gente está trabalhando onde? Fora dessa bola, certo? Para todo Z maior ou igual que R, com aquele R que a gente escolheu anteriormente, certo? Muito bem. Mas nós estamos interessados em G. Como nós estamos interessados em G, podemos, então, fazer a inversão, né? Então, fazendo a inversão, aqui a gente vai ter 1 dividido por... Aliás, vou colocar já G, né? Estou interessado em G. Então, G em Z, módulo, né? G em Z, é o que ao final vai ser 1 dividido pela norma de f de z. Ele foi definido dessa forma, né? Então, fazendo a inversão, ele vai ser menor que 2, né? A n z elevado a n, né? Só que z é maior ou igual que r.
Então, se a gente fizer a inversão, 1 sobre dividir por z, módulo de z, menor ou igual que 1 sobre r. Então, ao final, tudo isso daqui vai ser menor ou igual que 2, e aqui, módulo de AN, que é uma constante, né? Inclusive, essa constante, em alguns livros, tomam como igual a 1. Eles já pensam que o coeficiente, que o polinômio inicial é mônico, né? Dividindo por AN. A gente fez de maneira geral, tá? Por isso daqui. Tá? Então, moral da história, né? A gente limitou, né, a função g para fora da bola, certo? Então, vamos escrever aqui. Assim, a gente tem o seguinte, né? G em Z vai ser menor ou igual, né? Que essa conta aí, que era 2 dividido, né? 2 dividido pela norma de AN vezes RN, certo? Para todo número complexo com módulo maior ou igual a R, beleza? Agora, como G é contínua, né? Como G é contínua, aliás, G é limitada, G vai ser limitada porque é contínua, né? G é limitada nesse compacto, nesse conjunto aqui, ó, os números na bola, né? Essa bola fechada, centrada em zero, né? Com raio R, certo? Esse daqui é um compacto, né? Certo? Os compactos em R2, Rn, são os fechados limitados, está caracterizado, né? Certo? Bom, e esse daqui, por que vai ser limitada? Porque a função g é contínua. Então, as funções contínuas levam compactos em compactos. Correto? Então, em particular, vai ser limitado, certo? Aqui. Então, a gente conseguiu limitar fora da bola e dentro da bola. Moral da história, G é limitada. É limitada onde? Limitada em C. Ou em C. Mas também G é holomorfa. G é em C, né? G é limitada e inteira. Inteira, ou seja, holomorfa, né? Holomorfa em C. Teorema de Liouville. Então, pelo teorema de Liouville, teorema Joseph Liouville, certo? Liouville. G tem que ser necessariamente constante. Mas se G é constante, nosso polinômio f, como função, vai ser constante. Então, como polinômio tem que ser constante, né? Constante. Então, ele teria grau zero, para ser constante. Isso, obviamente, é uma contradição, correto? Essa contradição foi originada porque a gente assumiu a existência, né? Ou supôs a existência de um polinômio, né, que não se anula nunca, né? Um polinômio não constante que não se anula nunca. Então, isso aí leva a uma contradição, é um absurdo, isso aí não pode acontecer, tá bom? Portanto, está demonstrado o teorema fundamental da álgebra, né? O corpo dos números complexos é algebricamente fechado, correto? E aí está nosso herói, o grande Carl Friedrich Gauss, né? A dizer de muitos, o maior matemático, né, que já existiu, né? Gauss nem precisa apresentar, né? Todo mundo conhece ele, ok? Muito bem. Seguinte teorema, né, que a gente inclusive falou que íamos trabalhar hoje, é um teorema devido a Artin. Na verdade, a gente vai seguir as ideias de Artin, tá? Mais simples de trabalhar essas ideias, certo? Então, Emil Artin, ele foi também um matemático alemão, né, que trabalhava inicialmente em Hamburgo, certo? Mas depois da Segunda Guerra Mundial,
Ele se instalou nos Estados Unidos, trabalhava em Princeton, né, onde produziu muita matemática, né, orientou, entre outros caras, por exemplo, a Serge Lam, que é conhecido por seus livros, né, matemática bastante prolífico, escreveu muitos livros de matemática, né, e um grande matemático, um teorista de números, é o John Tate, né, John Tate, certo? Entre outros, né? E, aliás, ele tem um filho matemático que é muito bom também, o Michael Artin, né? Trabalha, por exemplo, na teoria dos espaços algébricos, né? Tá bom? Pois bem, esse Artin, além desse teorema que vamos apresentar aqui, certo? A gente tem que agradecer a ele, sabe por quê? A teoria de Galois, a essência da teoria de Galois, as ideias fundamentais são devidas justamente a Galois, a Evaristo Galois, certo? E tem toda essa história, né, de que ele escreveu, né, na noite anterior do duelo e tal, antes de falecer e tal, né? Então, mas eu não sei se isso aí faz parte da lenda, se foi verdade ou não, independente disso, é que essas ideias fundamentais, certo, que foram escritas, não são simples de entender. Então, o que Emil Artin foi reescrever tudo isso de uma maneira, digamos, didática, né? Tá? Então, a forma moderna de apresentação de Galois, né, de fato a gente tá estudando nessa direção, são devidas a Emil Artin. Tá bom? Então, vamos lá. Teorema. Seja K um corpo. Então, existe um corpo algebricamente fechado, F, que contém K. Em outras palavras, todo corpo, qualquer característica, sempre está contido dentro de um corpo algebricamente fechado, tá? A prova não é complicada, mas aqui vamos precisar falar de anéis de polinômios em infinitas variáveis, tá? Então, eu queria falar um pouquinho só sobre polinômios em infinitas variáveis, porque a gente está acostumado a trabalhar numa variável, ou ao máximo em N variáveis, né? Certo? Tudo bem. Mas infinitas variáveis, e quando o conjunto de índice não é numerável, meio complicado. Tá, certo? Vamos lá. Então, considere um índice, seja I um conjunto de índices, aliás, seja I um conjunto, tá bom? Isso aqui vai ser um conjunto não vazio, tá? E para nós, na verdade, vai ser o conjunto de índices, né, das indeterminadas, tá? Então, um conjunto no vazio, tá? A gente vai falar, quer dizer, na escrita vai aparecer isto daqui, n elevado a i, né, com parênteses. Isso aqui, para pessoal que não está familiarizado, né, ou que está familiarizado, simplesmente lembrar. Esse aqui pode ser interpretado como conjunto de funções, certo? Que vão de I para N, certo? Se a gente não coloca as parênteses, seriam funções que vão de I para N, certo? I para N. Mas quando a gente coloca aqui um parênteses, para indicar que essas funções se anulam quase sempre, ou seja, ela é quase sempre zero. O que significa isso? Significa que FI, né, F em cada I vai ser igual a zero, tá? Para todo I que mora fora de um conjunto finito, I menos J, onde esse J aqui é um subconjunto de I finito, tá? Ou seja, em outras palavras, possivelmente os valores são diferentes de zero dentro de um conjunto finito, tá bom? Você tem que pensar dessa forma. E fora desse conjunto finito, toda função é zero, né? Ou seja, tem suporte finito, tá? Mas a gente, no lugar de escrever FI, né, a gente pode pensar também isso aqui como se fossem sequências, né? Sequências, famílias, né? Tá? Então, a gente, no lugar de escrever VI e tal, né? Aliás, no lugar de escrever aqui, já vou colocar a notação que a gente vai usar, certo? Deixa aqui.
Vou colocar aqui, vou usar esse daqui, V, certo? Avaliado sem isso, tá? Essa anotação aqui, no lugar de F, V, né? Então, esse VI eu posso chamar de AI, digamos. Ao final, esse aí vai ser um número, né? O NI, sei lá. Este daqui é um número, né? Um número natural, certo? Então, isso daqui vão ser sequências, NI. Se você chamar NI como sendo a imagem via essa função V em I, então você pode pensar nesse tipo de sequências de números naturais indexadas por I, tá bom? Então, I variando em I, mas com a condição de que esse NI se anulam quase sempre. NI é zero para todo I fora desse conjunto finito, né? Os conjuntos, esse J é finito, né? Isso aqui é finito, correto? Perfeito. Agora, como esse cara aqui, esse N aqui é um monoide, tem a estrutura aditiva, você pode somar. Então, posso somar, por exemplo, dois elementos aqui. Onde? Como eu somo? Termo a termo. Posso somar aqui, certo? Então, posso dizer, digamos, se você tem V e beta, digamos, aqui, NI, então posso somar de maneira natural V mais o beta, certo? Posso somar e este daqui cai aqui, correto? Ok, tá. Muito bem. Então, esse I, como eu disse, vai significar para nós o conjunto de índices, tá? Então, os polinômios. Sim, eu vou considerar outra coisa, desculpem aqui. Vou considerar uma família de indeterminadas, certo? Indexadas por I, certo? Então, vamos considerar aqui uma família, né? De indeterminadas, xi, e variando nesse conjunto I, tá bom? Ou seja, vão estar indexadas aí, né? Uma família de indeterminadas. Isso aqui vão ser as indeterminadas, né? Certo? Logicamente, se nosso conjunto for unitário, né, então teríamos uma indeterminada apenas, e então a gente vai recuperar aquele anel de uma. Se fossem N indeterminadas, né, o que a gente conhece, tá bom? Estamos querendo construir de maneira geral isso daqui, tá ok? Pois bem, dado B, dado esse V aqui nesse conjunto, né, nesse conjunto aqui, NI, tá? Então, esse monômio aqui, x elevado a v, é por definição, tá? Por definição, o produto de quem? De x elevado a esses ni, né? Ni ou vi. Acho que eu vou chamar de vi para estar conforme a este daqui, tá? Vi. Então, acho melhor aqui, em lugar de ni, CNI, eu disse CNI porque é um número natural, tá? Vamos trocar aqui, VI simplesmente, tá bom? VI, afinal é um número natural, a imagem via V dessa função. Tá, tudo bem. Então, aqui, ó, I variando, quer dizer, sim, esse I variando dentro do conjunto I de índice, né? Olha, esse cara faz sentido, por quê? Porque esses VCIs se anulam quase sempre, né? Porque, pelo que a gente viu aqui, eles quase sempre se anulam. Aqui seria o VI, né? Em nossa anotação. Isso aqui, o VI. Eles se anulam quase sempre. Fora de um conjunto finito, é zero. Então, esse produto que a gente está considerando aqui é um produto finito. Tá ok? É um produto finito. Tá? Então, faz sentido isto aqui, certo? Aqui seria a indeterminada xi com esse expoente aqui, tá bom? Com esse expoente aqui. Tá? Então, em outras palavras, como este daqui se anula quase sempre, você tem que entender que isto aqui é 1 quase sempre, né? Ou seja, quase todos os fatores, vamos anotar aqui,
quase todos os fatores. Quando eu falo quase, né, significa que que é fora de um conjunto finito. Todos os fatores são iguais a 1, né? A 1, tá bom? Porque eles vão anular, então você tem que interpretar que x elevado a zero como 1, tá bom? E eles se anulam quase sempre, né? VI é zero quase sempre, tá certo? É um produto finito. Muito bem. Então, o que vai ser um polinômio? Um polinômio vai ser uma expressão dessa forma, uma soma finita, dessa forma aqui. Aqui, coeficiente, eu estou querendo polinômio nessas indeterminadas com coeficientes no corpo K, não é isso? Então, vou somar sobre V's, certo? Monômios, esses monômios que a gente definiu na página anterior, V's variando nesse conjunto aqui, N elevado a I, já sabemos, né? Certo? Mas isso daqui eu vou exigir que sejam somas finitas. Então, para isso, vamos exigir que esses AVs se anulem quase sempre. Como eu quero coeficientes no corpo, então vamos exigir que esse daqui sejam elementos em K, e de tal forma que isso daqui sejam zero quase sempre. Ou seja, fora de um conjunto finito, é zero, tá? Somas finitas. Então, por favor, interprete essa soma aqui como uma soma finita, tá bom? Uma soma finita. Perfeito? Ok. Então, posso somar caras dessa forma, se você tem, digamos, outro polinômio, né? Certo? Seria uma soma finita, dessa forma aqui, xv, v que está aqui, tá? Então, você pode somar de maneira natural, P mais Q, simplesmente somando os respectivos coeficientes. Então, aí vai ser AV mais BV, x elevado a v, monômios, essa soma de monômios, está dizendo que é uma soma de monômios, correto? Ok, tá? E posso multiplicar polinômios? Sim, como? O P multiplicado pelo polinômio Q vai ser outro polinômio, digamos um polinômio da forma CV, x, V, né? Tem que ser dessa forma, V variando nesse conjunto de índices aqui, certo? Onde esse CV, certo? É igual a uma soma. Esse CV aí, na verdade, é uma soma de produtos. De quem? Olha, esse polinômio aqui tem esses coeficientes AV e esse daqui tem esses coeficientes BV, tá? Então, esse CV vai ser uma soma de produtos, digamos, A mu vezes B lambda, com a condição de que esse índice aqui mais esse daqui sejam justamente esse índice daqui. Certo? Por isso que eu falei que é possível somar. Cadê? Somar aqui, tá lembrados? Estou usando esse fato aí. Posso somar aí, né? Então, olha, estou pegando os coeficientes, estou somando aqui, com a condição de que o mais lambda seja esse V aqui, tá? É dessa forma que a gente multiplica, certo? E, então, o conjunto de todas essas expressões, certo? Vai ser o anel de polinômios nas indeterminadas xi, né? Indeterminadas indexadas por esse conjunto aí, por esse conjunto de índice aí, né? Certo? Então, este daqui vai ser com essas operações, né? Vai estar equipado com essas operações, vai ser um anel comutativo com unidade. Eu não vou verificar isso aí, é claro, né? Mas isso aí acontece. Além do mais, vai ser uma K-álgebra, né? Ou seja, tem a estrutura vetorial também.
uma K-álgebra comutativa, obviamente, né? Ou seja, um anel comutativo com estrutura vetorial compatível, né? Então, como é uma K-álgebra, é um espaço vetorial, quem vai ser a base? Bom, a base está dada aqui, porque todo cara aqui é escrito como uma soma finita desses caras aqui com coeficientes aqui. Então, esses monômios aqui vão ser realmente os caras da base, tá bom? Deixa eu ver se estão querendo entrar. Não? Tá bom. Então, vamos lá. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte página. Então, os caras, esses daqui, esses monômios, XB, né? V variando nesse conjunto aqui, N e formam uma base dessa álgebra de polinômios, né? Dessa álgebra de polinômios aqui. Tá bom? Anel de polinômios nas indeterminadas xi, onde essas indeterminadas estão indexadas nesse conjunto aí. Esse conjunto aí é um conjunto não vazio, né? Pode ser numerável, não é numerável, certo? Tudo bem. Beleza? Muito bem. E depois a gente pode definir grau e todas essas coisas, certo? Tá? Primeiro a gente define o grau de por exemplo, você pode definir o grau de um monômio, né? XV, certo? Lembre-se que esse monômio, isto aqui, né? Então eu posso somar esses caras aqui, esses aqui são naturais, não são? E é uma quantidade finita, tá? Então eu posso somar esses caras, certo? E isso aí vai dar o grau desse monômio aí, certo? Então esse grau aí vai ser a soma dos VI, certo? E variando aqui. Tá? Aqui, como eu disse mais uma vez, as somas são finitas, por isso aí que faz sentido. Então, esse daqui vai dar o número natural, né? Certo? Estou pensando em números naturais estendidos, né? Inclusive considerando zero também. Tá bom? E então, o grau do meu polinômio P, né? P é uma soma finita de monômios. O grau desse daqui vai ser o maior, o máximo, dos graus dos polinômios, desculpa, dos monômios que fazem parte desse polinômio, correto? Mas aqueles que não se anulam, é claro, né? Ou seja, cujo coeficiente é diferente de zero, né? Certo? Você compara, ou seja, teu polinômio é uma expressão, uma soma finita de caras dessa forma, não é isso? Tá ok? Né? Com coeficientes aqui, vezes esses monômios. Você escolhe os monômios de tal forma que esses escalares, esses coeficientes aqui são diferentes de zero. Cada um desses aí tem um grau, depois você compara. E o máximo desse é o grau do polinômio. Como é uma soma finita, isso aí está bem definido, possível fazer. Tá bom? Muito bem. Dito isso, agora podemos então entender a demonstração de arte. Vamos lá, vamos ver, tá? Vamos lá. Então, de um corpo K, queremos, nosso objetivo é mostrar que existe um corpo algebricamente fechado que vai conter K, né? Então, a gente tem o seguinte. Primeiro, vamos fixar o conjunto de índices, né? Vamos trabalhar com um anel de polinômios, como eu disse, e quem vai ser o conjunto de índices? Então, chame de I todos os polinômios, né? Todos os polinômios com coeficientes em K, certo? Eu vou trabalhar esse anel de polinômios Kx com a variável usual Kx. Então, vou trabalhar com todos os polinômios que têm grau maior ou igual a 1. Ou seja, em outras palavras, esses caras aqui são os polinômios não constantes, tá? Polinômios não constantes. Tá? Nesse conjunto aí,
você juntou todos os polinômios não constantes sobre K. Perfeito? Muito bem, tá? Ok, e esse conjunto aqui, esse conjunto aí vai servir como índices das indeterminadas que você vai pegar, tá? Acho que é o melhor eu vou explicar aqui, certo? Então, primeira coisa, seja K um corpo qualquer corpo, tá? Qualquer corpo, pense um FP, um anel de, é, anel de função, um corpo de funções racionais, qualquer um desses corpos que você conhece até agora. Beleza? Então, vamos chamar de I ao conjunto formado por todos os polinômios, né? Os polinômios que estão aqui, com coeficientes em K, que não são constantes, ou seja, cujo grau é maior ou igual a 1, é pelo menos 1, tá bom? Pronto. Perfeito. Essa família aí pode ser não enumerável, pode ser, não sabemos nada, nenhuma informação sobre o corpo K, né? Tá ok? Pode ser não enumerável, então esse daí seria não enumerável, certo? Muito bem. Então, agora vamos considerar indeterminadas indexadas em I. Então, aqui, xi, I variando nesse conjunto I aqui, tá bom? Esse aí vai ser nosso conjunto de indeterminadas. Indeterminadas, certo? Indeterminadas. Tá certo? Bom, para facilitar, a gente denotou isso daqui dessa forma, né? Que essa notação é usada para campos vetoriais. Bom, eu usei isso aqui, tá? Certo? Esse conjunto aqui, indeterminadas, né? E então a gente vai trabalhar nesse anel de polinômios aqui, ó. K, com essas indeterminadas, né? Xi, tá aqui, tá bom? Como explicado anteriormente, né? Para não estar escrevendo esse negócio aqui, vou escrever assim simplesmente. Se é anel de polinômio, mas, por favor, isso aqui não está querendo dizer que é essa indeterminada, não. São todas essas indeterminadas aqui, tá certo? Todas essas. Ok, e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos definir um ideal aí, né? Vamos definir um ideal. Vamos para a próxima. Seja A um ideal gerado por quem? Ele vai ser um ideal gerado por quem? Olha, todos esses polinômios com coeficientes em K, aqui eu tenho um polinômio, né? Polinômio com coeficientes em K, certo? E as indeterminadas estão indexadas em I, mas I são, afinal, quem? Quem são os elementos de I? São polinômios. Então, cada um desses polinômios eu vou substituir a variável x pela variável xf, respectiva. Então, por exemplo, esse polinômio f, somente para explicar a vocês, digamos que esse polinômio aí, como é um polinômio constante, vai ser da forma a0 mais a1x, né? Mais a n xn, de grau n, digamos. Tem essa cara, né? Originalmente, ele está aqui, ok. Então, vou substituir essa x pela variável xf. E então, vou ter a zero, em lugar de x, xf. Nessa indeterminada aqui, na indeterminada, xf. Lembre-se que f, certo? E o conjunto de índices são polinômios, tá? Então, ele está onde, ao final? Está nesse anel, aqui, f, por favor. Tá? Então, esse daqui que estamos chamando de f em xf, tá bom? Estamos chamando dessa forma, este daqui. Tá? E isso aqui está onde? Nesse anel aqui, né? Nesse anel com as indeterminadas variando nesse conjunto I, né? Que nós, simplesmente, para facilitar a nossa vida, chamamos dessa forma, né? Certo? Opa. Esse daqui. Esse anel, tá bom? Esse anel. Ok. Então, vou juntar todos esses caras aqui, todos esses novos polinômios, né?
xf, né? F variando em I, né? F variando em I, e o conjunto de todos os polinômios constantes, certo? Esse conjunto eu não sei se é um ideal, mas então ele vai gerar um ideal. Então, esse rapaz aqui é um ideal de quem? Desse anel de polinômios. Tá bom? Anel de polinômios aqui. Correto? Muito bem. Ok, então, afirmação, esse ideal aqui é próprio. A é próprio, tá? Isso aqui que é interessante. É próprio. Já vamos ver por que isso vai servir, tá? Então, A é próprio. Ou seja, quando a gente diz que A é próprio, significa que A está contido propriamente, né? Nesse anel de polinômios aqui, ó. Tá, e como a gente vai demonstrar essa afirmação? Pelo absurdo. Suponhamos que A é todo, né? Então, vamos lá. No caso contrário, ou seja, se não fosse próprio, significa então que o elemento 1 é o polinômio constante, né? A unidade aqui, formaria parte desse daqui. Então, caso contrário, né? Vamos anotar melhor, se isso aí não fosse verdade, né? Caso contrário, né? 1 pertence, qualquer unidade seria parte desse ideal. Então, em particular, o 1 formaria parte desse ideal. Mas como é esse ideal aqui? Esse ideal aqui é um ideal gerado por esses caras. Então, como é a estrutura de um ideal gerado? Qualquer elemento vai ser uma soma finita de elementos do anel multiplicado por elementos do conjunto que está gerando o ideal, certo? Isso que aparece aqui, ó. Isso aqui, tá? O 1 vai ser uma soma finita, que se chama de 1 até n. GI, que são alguns caras que moram no anel de polinômios nessas indeterminadas, e alguns F1, Fn que estão em I, certo? Tá ok? Porque justamente esse conjunto F em X, Fi, gera esse ideal. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. 1 pode ser escrito dessa forma, né? Uma soma finita igual 1 até n, né? Alguns caras GI do anel. Então, por favor, esses GIs aqui são caras do anel onde estamos trabalhando, né? Certo? Multiplicados por elementos de quem? Do conjunto que gera o ideal. Então, será F em X, Fs, né? Alguns, tá? Ou seja, F em X, F, I, digamos. Essas indeterminadas, né? Então, esse moram aqui, e esses FIs, né, moram em I, certo? Uma quantidade finita, tá bom? Muito bem. Agora, você vai observar o seguinte, ó. Vai observar o seguinte, quando a gente falou de polinômios aqui, mesmo que sejam infinitas indeterminadas, na sua expressão não vão participar todas as indeterminadas, são somas finitas, não? Estão lembrados? Quando a gente falou, olha, de polinômios, aqui, ó, cadê? Polinômios, eu disse que era uma soma finita, né? Soma finita aqui desses monômios. E aqui, nas x vezes, somente, quase todos são uns. Então, olha, você vai ver que somente vai aparecer uma quantidade finita de variáveis, de indeterminadas, tá? Somente aparece uma quantidade finita. Hein? Mesmo que as variáveis sejam infinitas, se você pegar um polinômio, no seu desenvolvimento apenas aparece uma quantidade finita, certo? Claro que, por exemplo, quando é uma n indeterminadas, você diz, posso completar com zeros e pensar que aparece em todos x1, x2 até xn. Tá? Tudo bem.
Mas aqui o seu conjunto não é nem enumerável, né? Não é nem enumerável, então, certo? Então, a única coisa que a gente sabe aqui é que aparece uma quantidade finita. E as quantidades finitas a gente pode controlar. Tá bom, então, nessa relação aqui, esse GI, né, cada um desses caras, esses GIs, somente pode aparecer uma quantidade finita, tá bom? Então, como é aqui uma quantidade finita de GIs, são N, podemos pensar, então, que as únicas variáveis que vão aparecer, esses GI, são, então, polinômios que dependem de quem? De F, 1 até Fn. Obviamente, tem que aparecer Fm, algum M, né? Obviamente, tem que aparecer esse Fi também, porque são as variáveis que estão se relacionando com as outras, né? Tem que aparecer aqui para depois toda essa relação aqui seja igual a 1, tá bom? Esse M, pelo menos, vai ser igual a N, né? Pelo menos igual a N. Tá bom? Muito bem. Pronto. Agora, certo? Agora, este cara aqui, cada um desses caras aqui, observe bem aqui, cada um desses caras aqui, f de x, fi, certo? Ele mora nesse anel de polinômios apenas. Ou seja, ele vai depender de uma variável só, né? De uma variável só. X, fi, né? Se você quiser, pode trocar o nome, né? Inclusive para, digamos, x, i, tá? Tá, o fato é que ele depende de uma variável só, e são n desses polinômios. Nós vimos, né, na aula passada, estudamos os chamados corpos de decomposição. E o teorema principal que garante a existência desses corpos de decomposição é aquele que diz que todo polinômio, né, com no constante, com coeficiente sobre um corpo, ou melhor, sempre você, dado um polinômio no constante, né, com coeficiente sobre um corpo, né, você sempre consegue uma extensão desse corpo de tal forma que esse polinômio já tem uma raiz dentro dessa extensão, tá bom? Então, digamos, f em x f1 já tem uma raiz, é uma extensão. Tá, aí f em x f2. Posso estender novamente. Como é uma quantidade finita, podemos fazer várias vezes esse processo e então podemos garantir a existência. Vamos ver aqui. Deixa aqui apagar, né? Para explicar, vamos ler aqui, olha. Agora, escolhemos uma extensão finita, né? Essas extensões são finitas, a gente viu, né? Essas extensões são finitas, na qual cada polinômio fi possui uma raiz alfa-i. Então, você faz primeiro para o polinômio fu, né? Certo? Aí você consegue um corpo onde esse cara tem uma raiz, certo? Digamos, inicialmente você tem K e consegue um corpo, K1, tá? Pronto. F1 tem raiz aqui, raiz. Tá certo. Talvez F2 não tenha raiz aqui, e essa extensão é finita. Então, você estende. F2, como pode ser olhado aqui agora, né? Digamos aqui. Aí você consegue uma extensão, K2, né, de extensão finita, onde F2 tenha raiz aqui. Então, o fato é que a gente pode conseguir uma extensão finita, onde cada polinômio possui uma raiz alfa-i. Tá bom? Isso é possível se aplicarmos a proporção 2, 3, 1 mais uma vez, caso necessário, né? Isso aí é o que eu falei. Tá bom? Muito bem. Então, tá. Vamos aqui. Então, seja, digamos, L uma extensão de K, uma extensão de K finita, tal que cada um desses polinômios
desses FIs aí tem raiz, né? Ou seja, esses polinômios que aparecem aqui, certo? Este aqui é FI, né? Faltou aí, certo? FI. FI, isso tal que FI tem uma raiz, tem raiz, digamos, alfa I pertencendo a L, tá bom? Agora, essas indeterminadas que aparecem aqui, pelo menos são N, né? Pelo menos N. Pode ser mais, não sei. O fato é que é uma quantidade finita. Tá? Então, digamos, se no caso que M for maior que N, se caso M for maior que N, defina alfa J, digamos, zero, como se tome zero, pode ser qualquer número, na verdade, qualquer elemento de K, para J, simplesmente para fazer a seguinte relação, para J que está entre N e menor, aliás, aqui, né? Menor que J, menor ou igual que M, tá? Certo? Então, defina este alfa aqui, seja alfa como sendo este cara aqui, alfa 1 até alfa M, tá bom? Alfa 1 até alfa M, né? Olha, como eu disse, por exemplo, né, no caso aqui, vou ser mais explícito aqui melhor, aqui, alfa N, eu tenho I vai variando de 1 até N ao final nessa soma, né? E vai variando de 1 até N nessa soma aí, vai variando de 1 até N, né? E se N for maior, então esses caras que aparecem aqui são zeros. Pronto, isso que estou querendo dizer. Em todo caso, isto aqui é um elemento de F, né? Todos são L, aliás, L, desculpa, de L, F ainda não, de L, né? L M, certo? Desse cartesiano aqui. Tá, então, você vai fazer o quê? Vai avaliar essa relação aqui. Não tem uma relação polinomial? Esses GIs, ao final, são dessas indeterminadas aqui, ó. Essas são as únicas indeterminadas. Quantos? M indeterminadas. Ah, você está se preocupando, XF1, troque por Y1 aqui, chame Y1 por motivos, digamos, pedagógicos, tá? Facilitar a nossa vida. Y1, YN, tá? São indeterminadas, certo? Indeterminadas. Podemos avaliar, aplicar o homomorfismo de avaliação. Então, se a gente avaliar, avaliando em alfa, né? Avaliando em alfa, a partir, avaliando em alfa, a relação estrela, por favor, quem é a relação estrela? Essa relação aqui, certo? O que a gente vai obter? Do lado esquerdo, a gente tem o polinômio 1, o 1 do lado direito, né, vai ser o quê? Vai ser, veja bem, vamos ver aqui, ó. Vai ser GI em alfa. Tá, tudo bem, eu nem sei quem são esses valores. Mas quando você avaliar em alfa, aqui eles dependem de uma só. Então vai ser em alfa 1, F1 alfa 1. Desculpa aqui, F, né? Então quando você vai avaliar, o que vai acontecer? F1 alfa 1. Mas a gente pegou raiz. F1 tem raiz, alfa I é raiz de FI, então vai se anular. F2 em alfa 2 se vai anular, então você vai ter 1 igual a 0. E isso aí é uma contradição, tá bom? É uma contradição. Essa contradição, ela vem de quem? De assumir que o ideal, esse aí, não era próprio, certo? Então, realmente, nosso ideal, sim, é próprio. É um ideal próprio. Muito bem. E agora a gente aplica, então, o fato de que todo ideal próprio está contido num ideal maximal, né? Isso aí pode ser demonstrado no curso de anéis usando o lema de Sor, por exemplo, né? Então, vai existir
um maximal, né? O que eu disse? Desculpa, eu acho que eu falei besteira, tá? Todo ideal próprio está contido dentro de um maximal, certo? Isso que eu queria dizer, tá? Eu acho que eu falei corpo, desculpa aí. Todo ideal próprio está contido dentro de um ideal maximal. Então, existe um maximal dentro do meu anel de polinômios, certo? Aqui eu não posso dizer pertence, não. É um ideal aqui, ideal, dentro desse anel de polinômios, maximal, né? Olha, maximal que contém esse ideal A, correto? Pronto. A está contido dentro desse maximal, né? Porque A é próprio, todo ideal próprio dentro de um anel comutativo está contido dentro de um maximal. E então, agora, chame de F1, certo? Vamos chamar de F1 o corpo, esse anel de polinômios quocientado por M, né? Agora, esse daqui é um corpo, esse daqui vai ser agora um corpo, tá certo? É um corpo. Além do mais, esse corpo aqui vai estender K. Por quê? K, o corpo original, né? Ele está via inclusão aqui, nesse anel K, X aqui, certo? E aqui você pode considerar a projeção, F1. Tá? Então, essa composição aqui, essa composição da inclusão e da projeção natural, né? Origina um homomorfismo de corpos, de K em F1. Portanto, então, né, pela definição, significa que F1 é uma extensão de K, certo? F1 é uma extensão de K, tá bom? Extensão. Outra coisa, uma extensão, né? Outra coisa que a gente viu quando trabalhamos corpos de decomposição, aquele teorema famoso, justamente a gente fez um quociente, né? Nesse corpo aí, se você considera a classe, desculpa aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Tá, por enquanto a gente tem esse corpo que é uma extensão, correto. Tá, tudo bem. Essa é a extensão que a gente precisa? Ainda não, mas já estamos próximos, tá? Ainda não. Pegue, por favor, um polinômio constante qualquer, não constante, seja f, um polinômio não constante. Lembre-se que todos eles foram colecionados dentro de I, né? Então, aqui é um polinômio não constante, só para lembrar. Este daqui é um polinômio não constante, né? Algum grau, tá bom? Polinômio não constante. Ok. Então, a gente viu que, certo, a classe dessa variável aqui, x, respeito desse f, indexada por esse f, a classe de x, né? Ou seja, isto aqui, mora em F1, né? Esse cara mora em F1, né? Certo? A classe de F1 é isso daqui, não é? Tá? Então, estou pegando XF aqui, né? Tá. Então, isto aqui mora em F1. E pelo que vimos, né? A mesma prova, o mesmo argumento, né? Pode ser usado para mostrar, então, que se você chama esse cara de beta, né? Eu não vou chamar de beta. F nesse cara aqui, eu vou chamar de beta. É beta aqui, seja beta esse cara aqui, que mora F em beta dá zero, né? Na verdade, quando eu expliquei, era a extensão de F, né? Mas F é identificado, a extensão é identificada com F via esse homomorfismo que é injetivo, né? Ou seja, K1 visto como um subcorpo de K visto como um subcorpo de F1.
Tá bom? Então, o fato é que todo polinômio, olha aqui, que interessante, hein? Todo polinômio não constante com coeficientes em K, agora tem uma raiz, de onde? Onde? Em F1, certo? Em F1. Tá. Se você, no lugar de pensar em K, faça a mesma brincadeira agora para F1, você vai conseguir, então, um corpo com a seguinte propriedade. Todo polinômio não constante com coeficientes em F1 vai ter uma raiz em esse novo corpo, F2, certo? E assim, indutivamente, você pode construir indutivamente, né? A gente vai ter uma cadeia, né? Indutivamente, podemos construir uma cadeia, inicialmente F1, certo? Qual era a propriedade de F1? Essa que vimos aqui. Dado um polinômio não constante, então tem raiz em F1, certo? Fazendo a mesma coisa que a gente aplicou anteriormente, né? Pelo mesmo processo, então vai existir um corpo F2 que contém F1 mais extensão, de tal forma que todo polinômio não constante com coeficientes em F1 tem uma raiz em F2. E assim, na mesma brincadeira, construímos um corpo F3 que contém F2, uma extensão, de tal forma que todo polinômio não constante com coeficientes em F2 tem uma raiz aqui, né? E assim vamos construindo isso daqui. E isso daqui, F1, contém AKU. Todo polinômio, certo? Todo polinômio com coeficientes em K tem uma raiz aqui, certo? Esse K eu posso chamar de F0, tá bom? F0, então, né? F0, vamos chamar de F0, F0, ao final F0 vai ser o K, tá bom? Estou chamando a F0 de K para completar essa cadeia. Tá, então quem vai ser o candidato ao corpo? Lembra-se que a gente está querendo construir, desejando construir um corpo algebricamente fechado, tá? Olha, isto aqui vai ser a união de todos esses corpos, né? Desses Fn, n variando de 0 até infinito, tá bom? Então, esse daqui é o corpo. Olha, isso aqui, inicialmente, ele não tem a estrutura de corpo, ele é um conjunto. Este daqui é um conjunto só. Por quê? Se todos esses daqui estivessem morando já dentro de um corpo, então ele teria essa estrutura. Mas não, este daqui é somente um conjunto, união de todos eles. Mas você pode equipar de estrutura de corpo de maneira natural. Podemos equipar, né? Equipar F, certo? Com uma estrutura de corpo. Estrutura de corpo. Por que isso aí pode ser feito? Como assim? Como eu somaria, por exemplo? Olha, seguinte, se você pega dois caras em F, tá, um deles vai estar em um Fn e outro vai estar em um FM. Então aí você pega o maior, então ambos moram em FM, digamos. Digamos que M é o maior índice. Então você soma aí, você multiplica aí, você divide aí. Tá? Como é uma cadeia, isso aí pode ser feito, tá bom? Ah, outra coisa, essa construção indutiva é de tal forma que essa construção aqui, ó, se f é um polinômio que está em Fn, com grau maior ou igual a 1, né, um polinômio não constante, então foi construído de tal forma que f tem raiz, onde? Tem raiz no seguinte, né, em Fn mais 1, não é isso? Certo? Primeiro, esse F1, que era aquele quociente que vimos, mais uma vez, sempre é bom lembrar, né? Este daqui, que propriedade tinha? Que todos os polinômios não constantes em cada x têm uma raiz em F1.
Perfeito. Mesma brincadeira, né? Todos os polinômios não constantes têm raiz aqui. Então, em geral, indutivamente, todo polinômio de Fn, aqui é Fn de x, né? Fn de x, tá? Tem raiz em Fn mais 1, tá bom? Polinômios. Tem raiz no próximo. Mas como você fez a união de todos eles, que tem uma estrutura natural de corpo, né? Certo? De maneira, isto aqui, essa estrutura é natural. Este daqui vai ser algebricamente fechado. Por que este aqui vai ser algebricamente fechado? Se você pega um polinômio não constante com coeficientes em f, ele vai ter coeficientes em algum fn. Não é isso? Em algum fn. E então, aplica essa propriedade. Se ele é um polinômio não constante com coeficiente em Fn, ele vai ter raiz em Fn mais 1. Só que Fn mais 1 faz parte de F. Então, essa raiz fica dentro de F. Certo? Então, isso aí prova que F é algebricamente fechado. É algebricamente fechado. E, obviamente, contém K, né? É a união de todos esses Fn, F1 já contém K, então é uma extensão, correto? Muito bem, perfeito. Bem, certo. Aqui está nosso grande amigo, né? Emil Artin, certo? Ok, bom, acho que vamos parar por aqui, né? Deixa eu somente falar uma coisa aqui, já passou tempo. Certo. Na próxima aula, deixa eu ver. Sim, eu vou falar isso daqui na próxima aula com mais detalhes, tá? Tá, então, somente deixa ler o enunciado, né? Olha, dado um corpo K, existe uma extensão algébrica desse corpo, extensão algébrica, de tal forma que essa extensão seja também um corpo algebricamente fechado, tá? Então, esse aí vai ser um resultado que vai ser consequência do teorema de Artin, né? E vai nos permitir definir a noção de fecho algébrico. A gente já falou de fecho algébrico, porém relativo a uma extensão. Aqui a gente vai falar agora de fecho algébrico. Inicialmente vamos falar de um fecho algébrico, porém, quando a gente estudar extensões de homomorfismos, veremos, né, que esse tipo de objetos são únicos a menos de isomorfismo. Perfeito? Então, vamos parar por aqui, vamos interromper a nossa